obrigado. Antes de tudo, eu quero agradecer o Instituto Ética Saúde, na pessoa do Glaucio, nosso presidente, pelo apoio que ele deu para esse trabalho, sendo assim, o primeiro que comprou a ideia e depois a equipe toda do Ética Saúde, na pessoa do Gouveia, que apoiou também. Todos os profissionais que estão aqui trabalharam muito para isso virar uma realidade, né? Agradecer vocês também, agradecer as minhas sócias, a Maíra e a Letícia, que trabalharam bastante também, e as empresas de vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para estar lá trabalhando com a gente. Então, eu vou contextualizar um pouco o porquê do Qualies, que é esse programa que a gente vai apresentar, tanto no contexto da saúde e das fragilidades que a gente identifica na saúde em relação ao tema de compliance e ética, quanto também no contexto do Ética Saúde como uma plataforma de soluções que é oferecida para as empresas que querem avançar nesse sentido. Então, o primeiro problema que a gente identifica na saúde, isso não é na saúde no Brasil, isso é um desafio no mundo todo. A saúde ela tem um problema de fragmentação do processo decisório. O que significa isso? Quem recebe o produto não é o tomador de decisão e muitas vezes também não é o pagador, né? Então, quando a gente vai ao médico, o médico ele toma uma decisão ali diagnóstico-terapêutica que deve nos beneficiar, é isso que se espera dessa decisão. Essa decisão vai ser executada num hospital ou num laboratório de diagnóstico e com um produto médico. Isso vai ser remunerado por uma operadora de plano de saúde com a qual, ou pelo sistema público, né, com os quais eu tenho um relacionamento prévio não direcionado para aquela decisão, porque quando eu faço um seguro-saúde eu não sei o que eu vou ter no futuro, né? Toda essa fragmentação leva a um problema em economia chamado problema de agência, em que o tomador de decisão não sofre as consequências da decisão, né? Então o médico ele não vai sofrer a consequência, eventualmente, de uma cirurgia que não precisaria ser feita, e ele também não vai pagar essa conta. Da mesma forma, a operadora de plano de saúde não tomou a decisão, a remuneração dela vem das contribuições que eu faço mensalmente, ou seja, é tudo desagregado. Esse ambiente em que tudo é desagregado, ele leva à possibilidade de um dos agentes que está nesse processo de cadeia decisória abusar em relação aos outros. Então eu vou ter um quadro um pouquinho mais para frente, mostrando quais são as fragilidades desse sistema, mas basicamente é isso que acontece. Se a gente atrelar ainda o problema de assimetria de informação, ou seja, o paciente não sabe o que está acontecendo, né? Muitas vezes não sabe mesmo, porque está anestesiado na cama de cirurgia, outras vezes não tem condição de entender. Eu não tenho, se eu vou ao médico e ele me manda fazer um exame, comprar um remédio, fazer uma cirurgia, eu não tenho. Dr. Google ajuda, mas não resolve, porque medicina não é ainda engenharia, então depende de uma avaliação holística que o médico faz e de condutas terapêuticas que ele acha melhores. Então eu também não tenho condição de avaliar, né? E às vezes acontece de médico ser que nem advogado, né? Você perguntar para 2 tem 2 opiniões, 3 tem 3 opiniões, 10 tem 10 opiniões e você no final acaba ficando meio perdido ali e também não consegue avaliar muitas vezes a qualidade do hospital que você está indo e nem do plano de saúde que você está comprando. Então, completamente desinformado, né? No sistema público, então, você está sujeito ao que o sistema público oferece. Diferente. O que acontece? A distribuição dos riscos ela é desigual, ou seja, um dos atores pode tomar riscos em nome dos outros, né? E tomar benefícios em nome dos outros. Isso é um problema mundial, a gente não tem esse problema só aqui no Brasil. Então, por exemplo, recentemente vocês estão nos Estados Unidos, toda a discussão relacionada a rebate de medicamento que é feito para as operadoras de plano de saúde. Isso é um problema de assunção de benefício e distribuição de riscos. Então, isso é um problema geral. No Brasil, a gente tem uma segunda camada, na minha visão, de problema, que é o pensamento das empresas muito voltado mais à caixa do que a valor, né? Então, muitas empresas que ainda têm controle familiar, um mercado acionário ainda muito pequeno, então as empresas ainda pensam muito em caixa, não pensam em valor. E o caixa, muitas vezes, ele é mais fácil de ser construído com condutas arriscadas, né? Sejam condutas arriscadas em geral, seja conduta com risco ético, né? Então, isso a gente vive o problema aqui. Estamos melhorando, mas ainda o problema existe.
No sistema de saúde, então, qual que é o resultado de tudo isso? Eu tenho um mapa aqui de grandes fragilidades. Eu posso ter problema de conluio ou chantagem mútua entre fabricantes e distribuidores de produtos. Posso ter práticas anticoncorrenciais com pagador que abusa do seu poder econômico para pressionar o fabricante e distribuidor. Posso ter glosas abusivas do pagador, subremuneração. Posso ter conluio provedor-fabricante. Posso ter chantagem do lado para o outro. Posso chegar no ponto até de utilização fraudulenta e irresponsável do paciente, né? A gente fala das empresas envolvidas, mas e quando o paciente pede para quebrar a consulta em 2 notinhas para espetar no plano de saúde? Também é uma conduta fraudulenta. Então, o sistema ele está sujeito a uma série de fragilidades aqui. Isso acaba, de um lado, incentivando o agente econômico antiético, quanto atraindo agentes econômicos antiéticos de outros setores para dentro da saúde, né? Acaba virando um imã. A gente ainda tem uma fiscalização ineficiente, decorrente daquela própria fragmentação de processo decisório. É muito difícil você identificar quem foi que tomou a decisão antiética ou ilegal, né? Então, por quê? Porque você tem muita gente tomando decisão sobre a mesma ação. Então, isso dificulta muito a fiscalização e a gente tem uma fuga de recursos ou desperdício. E lembrando que o desperdício nesse tipo de situação são 2. É o recurso que é desviado e a decisão que é mal tomada para gerar oportunidade de desvio, né? Então, essas 2 coisas impactam... Opa, as 2 coisas impactam os recursos que a gente precisa tanto para o sistema de saúde. Qual foi a estratégia adotada pelo Ética Saúde para mudar essa realidade? Foi construir ferramentas que permitam que as empresas que já têm a consciência de que precisam ser éticas consigam se juntar e criar um ambiente em que o comportamento ético seja valorizado e seja incentivado. Por que isso? Se a gente pensar um pouco em Law and Economics, aqui Compliance and Economics, a gente vai ver que se o ambiente não for favorável, o agente econômico não consegue sustentar uma conduta ética. Ou porque ele vai ser desincentivado, ou porque ele vai quebrar mesmo e vai sair daquela atividade econômica. Então, se a gente não criar um ambiente que reforce isso e que gere experiências exitosas dentro do comportamento ético, qualquer atividade que a gente fizer de comando e controle, ela não vai ser sustentável. Então, essa foi a demanda do Instituto Ética Saúde. Como é que a gente consegue fazer isso? E por isso que o Ética Saúde tem como objetivo trazer todos os elos dessa cadeia de fornecimento e as empresas participantes para gerar esse ambiente em que as empresas possam prosperar dentro da ética. Com isso, a gente vai diminuindo aqui o espaço do ambiente pouco ético e, portanto, vamos dizer assim, nos tornarmos maioria e o mercado vai se adaptando. Porque também, hoje a gente tem muita acomodação de distorções do mercado que foi feita através de comportamentos ilegais ou antiéticos. Então, um exemplo que foi dado aqui na pergunta que foi feita, essa questão de desconto no fornecimento de produto, aí o hospital se reembolsa de um valor maior, isso é uma acomodação de uma subremuneração que tem do outro lado, e aí você foi criando acomodações na ilegalidade. Então o objetivo é a gente quebrar esse ciclo e criar um novo ciclo, um ciclo em que as empresas prosperem dentro da conformidade, da legalidade e da ética com o usuário final, que é o paciente. Então, essa aqui é a ideia. E aí vem a pergunta dos benefícios, né, que foi comentado aqui. Pô, mas qual que é o benefício de participar desse projeto, né? São 2, na minha opinião. Tem um objetivo de médio e longo prazo, que é esse aqui, as empresas passarem a gerar valor e ter valor no ambiente ético. E 2, o Ética Saúde acaba sendo uma plataforma para ajudar as empresas a não terem problemas com a ilegalidade, né? Seja ser preso, ser multado, sofrer um processo investigativo e tal, sair no Fantástico. Por quê? O que acontece?
Quem faz reunião comigo já ouviu isso 200 vezes, mas eu vou repetir. Quando você descumpre a lei, não acontece nada. Apaga a luz, não treme o chão, não faz um barulho, não toca uma sirene, não acontece nada, mas ficou gravado. E amanhã você pode responder cada vez mais, porque hoje tudo fica registrado. Então, assim, descumprir a lei lá atrás, algum dia eu vou pagar. Qual que é o problema disso? Eu tenho benefício imediato. E aí eu sou incentivado a manter aquela ação ao longo do tempo. Quando vem a penalidade, ela conta o tempo todo, né? Então, esse é o benefício número 1. Benefício número 2 é participar da construção. Isso aqui porque, no fundo, todos nós vimos que o caminho precisa ser outro, né? Então, essa aqui é a ideia. Como é que o Ética Saúde vem propondo fazer isso acontecer? Como eu falei, é uma plataforma de soluções, né? Então, a empresa que adere ao projeto do Ética Saúde, da mesma maneira que a empresa que vai lá com a CGU buscar soluções, ela está, vamos dizer assim, recebendo uma plataforma de soluções. Então, o Ética Saúde ele tem uma governança aqui que gera essa plataforma. Vou só explicar rapidamente para vocês como é que funciona. Quem manda em tudo, por óbvio, é a Assembleia e o Estatuto Social do Instituto. Dentro do Instituto, a gente tem o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele lidera aqui os colaboradores do Instituto, as consultorias, as operações do Instituto em geral, e os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são grupos de trabalho temáticos. Então a gente tem grupo de trabalho de hospitais, que está analisando aquelas fragilidades que eu comentei lá atrás, especificamente no ambiente hospitalar, tanto em relações com terceiros quanto relações internas dos hospitais, para gerar sugestões de instruções normativas regulamentadoras para os associados do Ética Saúde. A gente tem um grupo de trabalho jurídico que tem como objetivo gerar conteúdo, vamos dizer assim, educativo e inspiracional sobre os temas que o Ética Saúde trabalha. A gente vai montar um grupo de trabalho, eu digo a gente porque eu ajudo, tá? Mas a decisão é sempre do Conselho de Administração. Um grupo de trabalho para fabricantes e distribuidores de produtos médicos, que antes não tinha porque era a imensa maioria dos associados. Agora, como passou a ter outros, a gente vai ter um grupo de trabalho específico e grupo de trabalho de diagnóstico, conforme os laboratórios diagnósticos forem entrando. Então a ideia aqui é que essas empresas se reúnem, os que são associados do Ética Saúde, compartilham as fragilidades que elas percebem, recebem também o input do que o Ética Saúde captura no seu canal de denúncias, e a partir daquela conversa ali é produzido um conteúdo de sugestões de conduta e penalizações. Essas sugestões vão para o Conselho de Ética, que as avalia, e se entender que é aquilo mesmo, faz ajustes ou não, vira uma instrução normativa que vira mandatória para os associados do Ética Saúde. Mandatória para os associados e orientativa para os não associados, porque é como essa pergunta que foi feita aqui. Eu nem sei se a empresa é associada do Ética ou não, mas mesmo que não seja, é só entrar lá no site, tem as instruções normativas lá, a informação é pública, já vira uma orientação para o mercado. Então, aqui ao lado do Conselho de Administração, isso é muito importante, tem o Conselho de Ética, que tem mandato, tem independência. Isso é uma diferença significativa de algumas outras organizações. O Conselho de Ética, ele, além de fazer as avaliações, como faz a CGU, né, dos sistemas de compliance que chegam ao seu conhecimento, muitas vezes motivado por uma denúncia, aí o Conselho de Ética chama a empresa lá para explicar como é que ela estruturou o sistema de integridade dela, o que ela faz quando tem uma ocorrência, por aí vai. Ele também, que vem pelo canal de denúncias, né, ele também tem uma interação com os convênios que o Ética Saúde tem com várias autoridades. Então, CAD, Anvisa, estamos discutindo aí com a CGU, Anpasa, CNMP, tem TCU, que faz uma tramitação de denúncias que eventualmente também tratem de ilegalidades, né? Porque vocês também viram no exemplo concreto aqui que tem algumas instruções normativas do Ética que tratam de comportamentos que não necessariamente são ilegalidades em si, mas são precursores ou aumentam a fragilidade do sistema para
e legalidade, que são os comportamentos espelhados aqui nas instruções normativas. E além disso, ética tem o Conselho Consultivo, que são todas aquelas organizações que o Glaucio mencionou, que também alimentam o sistema com sugestões, com comentários, com visões, com coisas que elas também capturam dos seus respectivos associados e trazem para dentro do Ética. As soluções que o Ética constrói com base em todo esse trabalho coletivo aqui, que é muito, muito robusto, é a apuração de denúncias, as instruções normativas, como eu comentei, e agora o Qualies, que é um programa que foi lançado, acho que há uns 2 anos, né, Glaucio? Primeira vez que foi comentado. Aí a gente demorou para articular o grupo, para trazer a colaboração das empresas, então é um projeto já antigo do Ética Saúde que a gente está muito feliz de apresentar hoje. Então, direto ao ponto. O que o Qualies ele avalia, né? Como é que ele vai funcionar? Primeiro, as empresas, da mesma maneira que se inscrevem lá no Proética da CGU, vão poder se inscrever no Qualies. O requisito é ser associado do Ética Saúde. Então, a empresa associada, ela pode se inscrever para o Qualies ou não. Isso não é uma atividade obrigatória ainda. Se ela se inscrever no Qualies, ela será avaliada, e aí a avaliação é específica mesmo do sistema de integridade daquela empresa, nesses itens aqui. Então, que são os itens que estão na instrução normativa número 2 do Ética Saúde, que já existe há muito tempo, mas o Ética Saúde não tinha ainda uma capacidade operacional de avaliar todos os associados, se quisesse, né? Então, por isso que a avaliação era reativa quando aparecia uma denúncia. Agora, com o Qualies, o Ética Saúde passa a ter uma capacidade de avaliação, ainda é reativa, porque depende de uma solicitação do associado, mas passa a poder oferecer mais esse serviço, né? Então, vai ser avaliada a gestão, a governança da empresa, vão ser avaliadas, e eu não vou entrar em detalhe aqui, porque cada um dos colegas aqui vai apresentar uma parte do Qualies em detalhe. Políticas e procedimentos, treinamento, relações com terceiros e parceiros de negócios, monitoramento e auditoria. Essa parte aqui que é muito importante, que são os registros contábeis. Eu vi na apresentação do colega que há um trabalho aí com o Conselho Regional de Contabilidade, a gente identifica que isso ainda precisa evoluir muito, registros contábeis, que não pode ter aquela conta outros, né? A conta outros é uma desgraça, então tem que acabar com essas coisas. O Aliás, ele fornece uma plataforma para a empresa fazer esse tipo de avaliação, e como é que funciona o canal de denúncia interno da empresa, não é o canal de denúncias do Ética Saúde. É lógico que, como a gente trabalha com 2 camadas de canal de denúncia, se o canal de denúncia não for eficiente da empresa, vai bater no canal de denúncia do Ética Saúde. Então tem esse monitoramento, mas aqui a ideia é fazer uma avaliação do que a empresa tem implantado. Tem algumas regras importantes do Qualies que estão no fundamento do Qualies, que é o seguinte: as empresas que vão poder fazer essa avaliação no começo agora são as empresas pioneiras que colaboraram na construção do Qualies. Depois, conforme outras empresas tenham interesse a serem qualificadoras do Qualies, elas vão se apresentar se atender os requisitos para isso. Isso vai ser ampliado, mas no começo são as empresas originais do grupo de trabalho. A empresa que faz a avaliação não pode ser uma empresa que fez uma consultoria de compliance para a empresa avaliada, por óbvio, né? Se eu fiz um trabalho, eu vou avaliar, por mais honesto que eu seja, eu vou ter o viés de achar que meu trabalho é lindo, né? Então, não pode ser a própria empresa, tem que ser outra. Se a empresa tiver feito uma consultoria de implantação, outra pode avaliar. O Qualies, por conta disso, ele teve um esforço enorme, que foi o objeto de trabalho nosso dos últimos 11 meses, que foi criar padrões de avaliação, de testes que sejam harmonizados entre todas as empresas. Por quê? Se eu for avaliado pela empresa A, B ou C, eu tenho a expectativa de receber a mesma avaliação. Não pode ter uma variação, porque senão aí não vale nada a avaliação do Qualies. Então esse foi o maior trabalho que a gente teve, porque cada empresa tem a sua metodologia, tem as suas tecnologias para fazer esse tipo de avaliação. Foi a gente conseguir construir parâmetros compartilhados
não só de avaliação, mas de avaliação, de teste e de peso dessa avaliação. Então, isso é o que as próximas empresas que passem a aplicar para serem qualificadoras vão ter que provar que conseguem seguir o mesmo estándar também. Vai ser essa dinâmica. Como é que vai funcionar essa avaliação? A empresa, e tem critérios para cada item, ela vai ser avaliada naqueles itens todos que eu comentei, são 7 itens aqui. Dentro desses 7 itens, existem parâmetros de avaliação de maturidade em cada um dos itens. Eu coloquei o radar aqui porque eu gosto dele, viu? Mas cada um vai apresentar o relatório ao associado de uma forma. Eu gosto do radar. Porque o TCU também usa, por isso que eu gosto dele. Então, as empresas vão ser avaliadas no grau de maturidade em relação a cada um daqueles itens. Essa avaliação de grau de maturidade em cada um dos itens, ela tem um peso. Com este peso vai se chegar a uma nota final que vai fazer o rating da maturidade do sistema de integridade da empresa de 1 a 5. Então, uma coisa que muda é que não é uma avaliação binária. Não vai ser, a empresa tem ou não tem. Não, ela tem, mas qual que é o grau de maturidade disso dentro da empresa em relação a cada um daqueles itens que está colocado antes? Isso vai resultar numa nota, vamos dizer assim, de maturidade da empresa. A empresa vai receber um relatório detalhado de como é que foi essa avaliação e o Ética Saúde só vai receber qual foi o rating que a empresa teve. Eventualmente, se essa empresa for avaliada pelo Conselho de Ética, que hoje é feito com base nas denúncias recebidas, ou eventualmente de ofício, se o Conselho de Ética vê, sei lá, uma notícia, alguma coisa que gere preocupação, ele vai chamar a empresa para apresentar o seu sistema de integridade, e se a empresa for participante do Qualies, vai solicitar que a empresa traga o relatório de avaliação do Qualies, que sustenta aquela nota que foi informada. A empresa sempre vai ter que enviar a nota para o IES? Não, se a empresa, vamos dizer, eu posso ter uma visão distorcida, acredito que a empresa tem uma maturidade ótima. Faço lá a avaliação do Qualies, percebo que não, que a minha maturidade não é aquela que eu esperava. Eu não preciso entrar oficialmente no Qualies, eu guardo aquilo ali para mim, melhoro, peço outra avaliação e mando. Isso para dar um conforto para o associado, que a ideia aqui é sempre de indução, não é uma ideia de comando e controle, é uma ideia de indução do agente econômico. Por quê? A gente acredita que, com o tempo, esse tipo de avaliação vai se tornar um valor para a empresa. A empresa vai se colocar como um parceiro confiável de negócios. É garantia que a empresa não vai fazer besteira, que não vai ter alguém dentro da empresa que vai tomar uma decisão ilegal ou antiética? Por óbvio que não. É simplesmente a garantia de que a empresa leva isso a sério, que a empresa tem um sistema de integridade bem amarrado em todas as pontas e, portanto, é um ambiente desfavorável ao comportamento antiético, embora ele possa acontecer. E aí a empresa, dentro do sistema de integridade, vai capturar a informação, vai tomar as medidas adequadas para não acontecer de novo, e assim vai melhorando ao longo do tempo. Então, isso é um ponto importante. Como que o Ética pretende transformar isso em valor? Através da certidão. O Ética Saúde vai passar a emitir para a empresa associada uma certidão. Hoje isso não existe, está sendo implementado agora. E essa certidão pode crescer, os itens da certidão, mas hoje os itens que vão passar a constar da certidão é o ano de associação, quando é que a empresa se associou ao Ética Saúde, eventual penalidade que a empresa tenha sofrido e a data, a autoavaliação que a empresa fez do sistema de integridade dela, porque todos os associados do Ética Saúde já fazem anualmente uma autoavaliação. A autoavaliação vai mudar, porque ela vai agora ser uma autoavaliação idêntica aos critérios do Qualies. Então também o Qualies vai gerar essa ferramenta gratuita aos associados, em que ele pode, na sua autoavaliação, já fazer um cheque ali de como seria
o grau de maturidade dele dentro do Qualies. Então vai ter a informação da autoavaliação e a maturidade Qualies, caso ele tenha aderido ao programa. Então vai sair lá, participou do Qualies no ano tal, grau de maturidade avaliado, número tal. Penalidades, qualquer que seja, penalidades. Seja do IES ou fora do IES. Aqui a intenção é que sejam as do IES, né? Porque a gente não captura fora. Então, são as que vocês aplicam lá no conselho. Fica meio estranho, né? Então, para o IES está ok. Que é uma certidão do IES, né? Que imagina, se o conselho capturar uma penalidade fora, aí chama a empresa de ofício, né? Mas até uma coisa que está muito clara e importante que os associados saibam no estatuto é que esse processo de avaliação do Conselho de Ética, ele é sigiloso, é garantida ampla defesa, a empresa pode ir lá se explicar, enquanto está em tramitação não vai aparecer nada na certidão, porque o Conselho ainda não formou o entendimento do que está acontecendo. Então, isso são penalidades já aplicadas e que o Conselho já formou opinião a respeito. Com isso, a ideia é que essa certidão ela sai para o próprio associado, então não é uma coisa que vai ficar pública e nem que ninguém vai poder consultar, porque isso foi uma preocupação de expor os associados, mas o associado tem direito à certidão, todo mundo no mercado vai saber que se é associado à Ética Saúde, tem direito à certidão. E o associado, se quiser, ele vai pedir a certidão e vai apresentar essa certidão para eventuais parceiros de negócio, financiadores, para a própria direção da empresa, enfim, aí como certidão ela vai passar a ter um uso que comece a mostrar quem é que está nesse grupo aqui, em comparação a quem está nesse grupo aqui. E aí o Ética Saúde vai criando valor. Então é isso, a gente acredita que tem um poder transformador aí muito grande, como o próprio Ética Saúde tem também, a gente acha que é mais um passo importante aqui. E a partir de hoje já vai estar disponível para as empresas que quiserem participar do programa, iniciar o processo. Uma coisa importante também, que eu passei meio rápido aqui, mas é importante falar, que as instruções normativas que forem emitidas, já existem, e forem emitidas futuramente pelo Conselho de Ética, elas passam a integrar esses critérios de avaliação aqui. Então, também, que é uma pergunta que a gente se fez no grupo de trabalho, imagino que é uma dúvida que outros vão ter também. Mas qual a diferença de certificações que eu possa ter já, né? Certificação ISO, COSO, qualquer outra, ou de outras organizações, associações de classe a gente tem visto que também tem feito um esforço grande nesse sentido, e tudo contribui, a ideia é que tudo é positivo e tudo contribui. A diferença do Qualies é que essa avaliação, ela sempre vai ser feita levando em consideração as instruções normativas em vigor do Ética Saúde. Então, aproveitando o exemplo concreto que foi dado aqui, do desconto hospitalar. Se for uma certificação uma certificação qualquer, provavelmente não vai ter o mesmo entendimento sobre esse desconto que se tem nas instruções normativas do Ética Saúde. Agora, quando for feita essa avaliação, vai ser feita a avaliação em relação à instrução normativa. Então, por exemplo, é registrado contabilmente numa conta específica o desconto hospitalar, que seja possível ser rastreada. No treinamento é falado da instrução normativa, do porquê que pode ou não pode fazer e como é que faz. Tem política e procedimento que reflita isso. Isso impacta a relação com os parceiros de negócio hospitais. Então, assim, isso aqui é uma estrutura. O conteúdo, ele vai vir aqui das instruções normativas e do Estatuto do Ética Saúde. Então, ela não é só uma avaliação de processos e procedimentos, mas ela é uma avaliação de conteúdo. Então, ela vai avaliar se o sistema de integridade está alinhado com o conteúdo das instruções normativas do Ética Saúde, que se pressupõe que se a empresa se associou, é porque ela entende que aquilo ali é um conjunto de orientações válido para ela gerar valor para si mesma. Então, essa que é a grande diferença e o grande valor.